Bom dia, final de ano está chegando aí. Quero deixar aqui uma mensagem para a nossa reflexão. Nesse ano que passou, né, está passando, terminando, nós plantamos muitas coisas. E vai chegar um dia que nós vamos ter que colher. Se você plantou coisas boas, maravilhas. Mas se você plantou coisas más, você vai colher também do mesmo jeito. A palavra de Deus está aqui no texto no livro de Gálatas 6, e Deus está dizendo, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Bom, nós cristãos, né, vigiamos, conhecemos a palavra de Deus, então estamos andando no Espírito, então estamos plantando coisas boas, né, para aqueles que andam no Espírito. Mas nem todos estão assim. Então tem a advertência de Deus aqui severa, e é muito sério, porque a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. E tem muitas pessoas zombando da palavra de Deus. Estou falando de pessoas cristãs. Eu não estou falando daquela que anda lá fora, que não conhece a palavra de Deus, que está na ignorância. Não estou falando dessas pessoas. Não estou falando dessas pessoas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora, desde quando nós conhecemos a palavra e queremos viver como fosse um ignorante, vai chegar o dia da colheita, irmão. Fique sabendo disso, viu? Então vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo aqui, para a nossa reflexão, para melhorar, para nós abrir nosso entendimento cada vez mais e vigiar. Nós precisamos vigiar, tá? Então, quem ouvir essa mensagem, em nome do Espírito Santo, espero que essa mensagem seja enviada a todos aqueles que necessitam ouvir essa mensagem e que o Espírito Santo coloque pessoas de frente com essa mensagem para fazer suas reflexões, para que o teu nome, o nome de Deus, seja altamente valorizado e respeitado. Diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Pois é, a palavra de Deus está deixando aqui bem clara. Como é que você anda falando do seu irmão? Tudo que você falar contra seu irmão vai voltar contra você. É o que o texto está dizendo aqui. Tudo que a pessoa falar mal, seja pensamento, seja o que for, fofoca, difamação, vai voltar para aquele que está praticando este mal, para aquele que está se deixando ser usado por Satanás. Porque foi lá no céu que Satanás começou o negócio da fofoca. Contra Deus. Ele começou a fofocar contra Deus com a terça parte dos anjos. E o que foi que aconteceu? A terça parte dos anjos ficaram do lado de Satanás, deixaram de adorar a Deus, porque deram ouvido às mentiras de Satanás e foram expulsos dos céus. Apocalipse 12, verso 7 a 9 está explicando sobre esse grande conflito. E ele foi expulso do céu, ele foi para onde então? Quando ele foi expulso lá? Veio para a terra. Veio para a terra. Então aqui na terra, ele formou o seu reino. Aqui na terra. Ele tem um trono aqui na terra. Está lá no livro de Apocalipse 13, verso 2. Onde ele diz que a palavra de Deus está dizendo que ele deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta do mar. Então ele tem um trono aqui na terra. E até essa parte dos anjos que veio com ele? Qual é o trabalho dele? Fazer a mesma obra que ele estava fazendo lá no céu. Quando ele foi expulso de lá, Apocalipse 12, 12, a Bíblia diz que o céu se alegra. Mas, ai da terra e do mar, que ele veio até vós. O inimigo veio para essa terra. Ele está fazendo a mesma obra que ele fez lá no céu. Ele está fazendo aqui na terra agora. Lá ele usou os anjos para fofocar contra Deus, difamar. Agora aqui ele está usando as pessoas na terra para ficar umas contra as outras, difamando, fofocando. Deixa eu contar uma coisa. Eu tenho 25 anos, 26 anos na carreira cristã. Eu nunca parei em um grupinho assim, quando eu cheguei, alguém está conversando, 5 ou 6 pessoas, ou 7, para estar falando bem de alguém. Eu nunca vi. Geralmente, sempre se levanta uma conversa para falar mal de alguém.
ali está a obra de Satanás. Ah, eu sou servo de Deus, eu sou servo de... fazendo a obra de Satanás. Infelizmente, é o que está acontecendo. Está se virando um foco de fofoca. Eu quero ver, está difícil, eu vou para uma reunião, vou assim de um almoço, de um conselho, algum lugar que a gente vai para se encontrar, sempre tem uma conversinha de fofoca. Sempre tem uma conversinha para falar mal de alguém. Impressionante isso, rapaz. Então, tudo que a pessoa está plantando vai colher. Seja de palavras, pensamentos e ações. Vai voltar para você que está fazendo a obra de Satanás. Então, é o que Gálatas 6 está dizendo aqui. Gálatas 6. Mas a respeito disso, o que é que a Bíblia fala sobre julgamento? Nós gostamos de julgar os outros, de botar para trás, de condená-la. O ser humano é hábil nisso aí, é forte e ama isso aí. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Julgar os outros. Dê uma olhadinha em 1 Coríntios aí, capítulo 4, verso 3. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Diz assim, ó, 1 Coríntios 4, verso 3. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui na palavra do Senhor. Para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês. Mesmo que haja um tribunal humano, esse julgamento não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. Por que não tem nenhum valor? Ele ainda diz mais, olha impressionante isso aqui, ó. Eu não julgo nem a mim mesmo. Eu não julgo nem a mim mesmo. Ou seja, há um tribunal humano que existe panelinha. Às vezes ele vai com a cara da pessoa, aí o Satanás usa uma panelinha e vamos derrubar fulano, vamos puxar o tapete. Agora faz de maneira covarde, fofocando, fazendo a panelinha, entra em comum acordo entre eles e puxa o tapete e detona aquele irmão lá. Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, queremos se salvar e queremos ir para o céu. E esse tribunal humano aqui, que Paulo está falando aqui, um julgamento humano, para condenar A ou B, a Bíblia diz que esse julgamento aí não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. E Paulo diz mais, eu não julgo nem a mim mesmo. O que ele está dizendo com isso? Se o irmão pecar, eu não tenho direito de julgar o irmão. Mas se eu pecar, eu tenho direito de julgar os meus atos? Também não. Você pecou, você não tem direito de julgar ninguém, nem a você próprio. Deus não deu essa autoridade para você julgar você próprio. Não. É o que Paulo está dizendo aqui na palavra do Senhor. 1 Coríntios 4, verso 3. Bom, se eu não posso julgar nem a mim mesmo, por que eu estou julgando meu próximo? Eu gosto de julgar meu próximo, digamos assim. Porque o ser humano ama isso, de condenar os outros, botar para trás, botar para baixo. Acha que ele é infalível, que ele não erra. E não sabe também os conflitos que tem no mundo espiritual. Porque existem os conflitos no mundo espiritual. Né? E as pessoas vai fazer o quê? Quando alguém erra, vai fazer o quê? O que é que Jesus faz? Jesus está no céu intercedendo, como o nosso intercessor, todos os dias. Jesus não veio aqui para condenar ninguém, está no livro de João. Ele veio para salvar. E não está dando direito para ninguém julgar. Ninguém pode julgar, é o que ele está dizendo aqui. Né? Pelo menos no verso 5, diz que vai chegar uma hora que nós vamos julgar. Mas não agora, nessa vida. Deixa eu ver o que está escrito aqui no verso 5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Vai chegar a hora, irmão, que nós vamos ter que fazer parte da segunda fase do juízo de comprovação, comprobatório. É só comprovar o que Deus já julgou na primeira fase. Mas antes,
Deus não está dando essa autoridade para ninguém. Para ninguém. Mas só que os santarrãos presentes do mundo atual se acham no direito de querer condenar e julgar os outros, de apontar os erros dos outros, de fazer panelinha, se reúne nas suas casas, em grupinho na rua, em festa, em qualquer lugar, para estar falando mal dos outros. A obra de Satanás, fofocando, que ele fofocou lá no céu, está presente na vida de muita gente aqui. A obra de fofocar, a obra de Satanás. Depois está na igreja lá, pregando, louvando, dizendo que está adorando a Deus. E servindo a Satanás. Dizendo que está adorando a Deus e servindo a Satanás. Onde vai parar isso? Onde é que vai parar isso? Deus está chamando a atenção para nós no livro de Mateus, capítulo 7. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco, que está no olho do teu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco, do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Olha o que Jesus responde agora. Hipócrita! Olha o que Jesus está dizendo aqui. Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Quer mais clareza do que isso que a Bíblia está trazendo? Que a Bíblia está revelando? Aqui está se cumprindo, Gálatas 6, 7, verso 7. Tudo que a pessoa plantar, vai colher. Paulo disse lá em 1 Coríntios, que nós não podemos julgar ninguém. Mas por que continuamos com esse hábito? É porque é ignorante, não tem o conhecimento da verdade, da luz, da palavra de Deus? Não, porque o espírito de Satanás está atuando na vida dessas pessoas. Tem o conhecimento? Tem, mas está cego. 2 Coríntios 4, 4. Deus está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Ah, não é só aqueles que estão lá nas trevas, não. Tem muito dentro da igreja que está cego pelo inimigo. Continua fazendo a obra das trevas dentro da igreja. Já viu falar lá que está no livro de Lucas 15? A dracma perdida, a moeda perdida? Tem muita gente assim dentro da igreja perdida. É nesse sentido que a Bíblia está falando. Porque ama fazer a obra de Satanás. Lá no céu ele fica fofoca contra Deus. E aqui ele continua querendo derrubar um ou outro, puxar o tapete. Aos conflitos, há tanta coisa que acontece que envolve nesse mundo espiritual. Se vocês começarem a estudar um livro falando sobre os anjos de Deus, os anjos caídos, como ele atua para derrubar os seres humanos, para afrontar, para puxar o tapete. Os anjos caídos eu estou falando. Agora você vê cristão, se vê que segue a Deus, diz que está seguindo a Deus, fazendo a obra de Satanás. Até quando vão permitir isso nas suas vidas? Até quando? Por que não vigia? Por que não corta logo? Não, aqui é meu amigo. Aí não está entre nós aqui. Está entre nós aqui, vai tudo para o inferno, entre nós aqui, vai tudo para o inferno. Vigie, meu irmão. Sai dessa onda, tá? Entre na palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Não zombe da palavra de Deus. Aquele que zomba da palavra de Deus vai colher o preço, vai pagar o preço. A conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, vai voltar para você. E gostosinho, para você ver como é bom falar mal dos outros. Vai chegar para você também, meu irmão. Por isso devemos vigiar, irmão. Devemos vigiar. Prestar atenção que nós estamos num mundo de conflito. E os anjos de Deus, do inimigo, está trabalhando para embaçar a vida das pessoas, atrapalhar a vida das pessoas, na vida amorosa, na vida sentimental, na vida da saúde, em vários aspectos da vida. É uma luta tremenda. E você ainda vai ficar aliado a esses anjos caídos, aos anjos de Satanás, em vez de se aliar aos anjos de Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo.
observar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo? Vai ficar dormindo? Vivendo como se fosse um ignorante, que não tem conhecimento? Não, não é que é ignorante. É porque ama essa obra, a obra do mal. Se permanecer desse jeito, vai ficar fora do reino do céu, meu irmão. Dê uma olhadinha em Salmo 101, verso 5. Dê uma olhadinha lá. Vou nem ler. Vou nem citar aqui. Dê uma olhadinha você com seus olhos. Tenha curiosidade de ler, pelo menos. Salmo 101, verso 5. Dê uma olhadinha lá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo renove nós nesse ano que se aproxima. Seja um ano de vitória. E que vigiemos, que cresçamos e aprendamos com a palavra do Senhor, que o Espírito Santo venha nos renovar e deixar as obras mais negativas para trás. E eu dar ouvido à palavra de Deus. Porque isso aqui são advertências para o nosso bem. São advertências para a nossa correção. Para nós abandonar o pecado. Para nós aceitar a palavra de Deus e andar no Espírito. Quando a Bíblia diz, aquele que não nasce da água e do Espírito, sabe o que significa nascer da água e do Espírito, irmão? Nascer da água é a morte do eu, a morte para esse mundo, a morte para o pecado. Né? E nascer do Espírito é o quê? É uma nova criatura, irmão. Você tem que viver não de acordo com a sua vontade, mas a vontade de Deus. Já parou para pensar nisso? Nascer do Espírito não é fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Deus. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Sabe o que é a vontade de Deus, irmão? Muitas vezes nós não vamos gostar não, irmão. Nós vamos enfrentar situações, passar a viver uma vida, não como nós queremos, mas como Deus deseja, para o nosso bem. Tá? É ali que está corrigindo a pessoa, nesse período que tudo dá graça. Ali ele está corrigindo as pessoas. Ali ele vê, é nascer do Espírito. Nascer da água e do Espírito, é isso aí. É andar segundo os caminhos de Deus, não a nossa vontade. Sempre na vontade do Senhor. Mesmo que não é a nossa vontade passar por certas situações. Jó perdeu os 10 filhos porque ele queria? Não, porque ele queria perder os 10 filhos? Foi? Ali foi o mundo espiritual, irmão. Foi o conflito que veio. Paulo fala em Filipenses 1,30. Diz que cada um de nós tem um combate na fé. Tem uma luta. A vida aqui não é como nós queremos, não, irmão. É Deus quem dirige. Jeremias 10:23 está dizendo isso. Nós não temos como controlar as coisas que acontecem nas nossas vidas. Está no controle de Deus. Então, até quando vamos viver assim, como fosse um ignorante, como se não conhecesse a palavra de Deus? Até quando? No livro de João 3:27, a Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se não for dada por Deus. Quem é que tem o controle de tudo? Quem é que está conduzindo a vida? Quem é que é o dono da vida? Dono do universo? Ele tem o controle de tudo. Salmo 147, verso 15. Deus está dizendo lá que ele dá uma ordem. E quando ele dá uma ordem, ela é obedecida imediatamente. Então Deus tem o controle da natureza, de tudo, dos seres humanos. Tudo está no seu controle. É Ele que está conduzindo as pessoas, conduzindo tudo. Agora, se você não quer obedecer, andar no caminho dele, mas na frente a conta vai chegar e você vai pagar o preço. Será tarde demais. Se você não se arrepender antes. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós, de nossa família. Que andemos de acordo com a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo renove nós nesse ano que se aproxima. Um espírito novo, cheio de alegria, de prazer e de confiança na palavra de Deus. Confiança em obedecer a palavra de Deus, em seguir a vontade do Senhor. E Deus tem resultados maravilhosos para nós quando nós se encaixa com a vontade dele. Primeiro vem a correção, depois vem as bênçãos maravilhosas. É assim que Deus faz em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, nos renove e nos dê um ano de vitória, de alegria e de muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém?